2 sacos, enterrados no jardim. Pareciam comuns, abandonados, esquecidos pelo tempo. Mas quando foram abertos, uma cena macabra surge. O que deveria ser apenas mais um dia de reforma em uma casa tranquila no interior da França se transforma em segundos em uma descoberta perturbadora, daquelas que fazem o silêncio pesar e o ar ficar difícil de respirar. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir, e o mais inquietante não era apenas o que estava dentro daqueles sacos. Era a pergunta que surgia logo depois. Há quanto tempo aquilo estava escondido ali? E quem teria coragem de fazer algo assim? Essa história, que mais parece um roteiro de filme de terror, se tornou um dos casos mais chocantes e perturbadores de infanticídio, não apenas na França, mas em toda a Europa. Capítulo 1. Infância em silêncio. Dominique Cotrez era a caçula de 5 filhos. Seus pais eram agricultores em Villers-au-Tertre, um pequeno vilarejo de 700 habitantes, perto da cidade de Douai, no norte da França. Desde muito cedo, Dominique cresceu sob uma educação rígida, quase sufocante. Sua mãe era uma mulher séria, profundamente dedicada às responsabilidades do lar. Seu pai, um homem calado, reservado, quase inacessível. Dentro de casa, palavras eram raras. Filhos e pais só conversavam o necessário. Não havia risos, não havia leveza, apenas silêncio e dever. Ainda assim, havia respeito, havia amor, mesmo que nunca fosse demonstrado. Os dias se repetiam, um após o outro, como se o tempo estivesse preso. Dominique ajudava na fazenda, pastoreava as vacas, recolhia os ovos, alimentava os porcos. Era uma rotina dura, mas ela não reclamava. Pelo contrário, gostava do que fazia. Sua infância, à primeira vista, parecia feliz, harmoniosa, quase perfeita. Mas havia algo que crescia dentro dela em silêncio. Dominique se sentia excluída. Ela sofria de obesidade e carregava uma vergonha profunda do próprio corpo. Aos 15 anos, media 1,55 m de altura e pesava 85 quilos. Na escola e no bairro, as palavras vinham como golpes. Crianças e adolescentes riam, apontavam, faziam chacotas cruéis, comentários maldosos, implacáveis, que ecoavam muito depois de cessarem. Para Dominique, não era apenas o corpo que pesava. Era o olhar dos outros. Era o desprezo. Era a vergonha de existir. E essa vergonha nunca a abandonou. Aos 18 anos, mesmo tímida, ela toma uma decisão incomum. Decide ir a uma boate, um ambiente estranho, barulhento, cheio de vida. Tudo o que ela não era. Sentada à mesa, Dominique observa. Jovens dançando, rindo, se tocando. Vivendo, mas ela não dança. Não consegue, a vergonha a paralisa. Até que algo muda. Alguém a observa. Um olhar fixo, insistente, impossível de ignorar. Seu nome era Pierre-Marie Cotrez. Ele não desvia o olhar, não demonstra hesitação. Ele se aproxima. Eles conversam e em pouco tempo algo acontece. Nasce um relacionamento. Pierre não se importava com o peso de Dominique. Nunca se importou. Ele andava com ela em público, de mãos dadas, sem medo, sem vergonha. Gostava de ser visto com ela. E pela primeira vez em sua vida, Dominique se sentia amada, desejada, vista. Era algo completamente novo. O tempo passa. Pierre-Marie e Dominique se casam. Vão morar em uma casa próxima à dos pais dela. A vida segue tranquila, previsível. Dominique se forma em serviço social e passa a cuidar de idosos. Ela ama o que faz. E faz com excelência. Pierre trabalha como assistente na prefeitura da cidade. Tudo parece normal, mas por trás dessa normalidade, algo começa a se deteriorar. Dominique continua incomodada com o próprio corpo. Seu peso aumenta cada vez mais. A motivação desaparece. Aos poucos ela se afasta do mundo. Se fecha,
Sua vida se resume ao trabalho e aos afazeres domésticos. Ela passa a usar apenas roupas de inverno, mesmo quando não é necessário, como se quisesse desaparecer dentro delas. Como se quisesse esconder não apenas o corpo, mas a si mesma. Dominique desejava uma vida diferente, mas em sua mente ela não se encaixava. Não pertencia. Não era adequada. Só que o verdadeiro problema de Dominique não estava no espelho, não estava no corpo, estava escondido, enterrado, guardado em silêncio, nos segredos macabros que ela carregava. Capítulo 2. A descoberta. Pouco tempo após o casamento, Dominique e Pierre-Marie Cotrez tiveram 2 lindas meninas. A primeira nasceu em janeiro de 1987, a segunda em outubro de 1988. 2 vidas que chegavam trazendo luz e, aparentemente, completando uma família comum. A rotina seguia tranquila, sem sobressaltos, sem sinais aparentes de que algo estivesse errado. Os anos passaram. Em 2007, ambos os pais de Dominique já haviam falecido. No ano seguinte, em 2008, a casa onde viveram por tanto tempo foi vendida. Um ciclo se encerrava. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Um novo casal assume a propriedade. Thierry e Émilie, jovens, cheios de planos, cheios de vida. Eles começam reformas. Querem transformar a casa, dar um novo começo ao lugar. Decidem fazer um jardim, algo simples, algo bonito. Mas em 24 de julho de 2010, enquanto cavavam a terra, algo interrompe aquele recomeço. Algo que nunca deveria ter sido encontrado. Thierry percebe 2 sacos azuis enterrados. Estranho, fora de lugar. Ele se aproxima, observa, tenta abrir, mas recua imediatamente. O odor é horrível, insuportável. Algo morto estava ali. Talvez um animal, ele pensa. Talvez, mas algo não parecia certo. O casal hesita, e então toma uma decisão que mudaria tudo. Chamam a polícia. Os agentes chegam ao local. Observam os sacos. A suspeita inicial é a mesma, provavelmente restos de um animal. Nada fora do comum. Até que um deles decide abrir. O cheiro é avassalador. Não é um animal. Não pode ser. Não há pelos. O silêncio se instala, pesado, quase palpável. Eles olham mais de perto. E então, a realidade se revela. Um braço. Outro braço. Uma cabeça minúscula. Pequena demais. Pequena demais para ser qualquer outra coisa. Era o corpo de um bebê. Dentro do outro saco. Mais um. 2. 2 bebês mortos. Enterrados naquele quintal. A cena paralisa todos ao redor. Mas aquilo era apenas o começo. Imediatamente, equipes de busca e técnicos de identificação são acionados. O local se transforma em uma cena de investigação. Cada detalhe importa. Cada fragmento pode revelar algo. E então, vem a constatação. Os peritos identificam uma atrocidade indescritível. A presença de 2 fontanelas. As chamadas moleiras. Um detalhe pequeno, mas devastador. Isso indicava que os bebês eram recém-nascidos. Recém-nascidos. Quem faria algo assim? Por quê? E acima de tudo, de quem eram aqueles corpos? A partir daquele momento, o que se segue é uma sequência de descobertas macabras. Camada após camada. Como se algo profundamente enterrado estivesse começando a emergir. Os investigadores ainda não sabiam, mas estavam prestes a encarar algo que beirava o incompreensível. A investigação começa por Thierry e Émilie. Foram eles que encontraram os sacos. Foram eles que chamaram a polícia. Naturalmente, tornam-se os principais suspeitos, mas não por muito tempo. Rapidamente são descartados, e então, o foco muda. Os investigadores voltam no tempo. Voltam para quem viveu ali antes, e esse caminho leva a um nome: Dominique e Pierre-Marie Cotrez. Quando chegam à residência do casal, são recebidos por Dominique. Ela abre a porta. Os investigadores fazem perguntas iniciais.
Observam cada reação, cada expressão, cada silêncio. Depois, fazem um pedido simples, que ela e o marido compareçam à delegacia no dia seguinte. Um procedimento padrão, nada fora do comum. Mas a reação de Dominique não é comum. Ela parece calma demais. Não questiona. Não demonstra surpresa. Não estranha. Aceita. Como se já soubesse. Como se já esperasse. Aquele comportamento não passa despercebido. Para os investigadores, algo não encaixa. Na verdade, tudo parece encaixar demais. E uma pergunta começa a se formar. Silenciosa, inquietante. O que Dominique estava escondendo? E há quanto tempo? Capítulo 3. A primeira confissão. Era 27 de julho de 2010. Dominique e Pierre-Marie Cotres chegam à delegacia por volta das 8h30 da manhã. O ambiente é frio, controlado, mas carregado de expectativa. A entrevista começa de forma quase tranquila. Perguntas simples, previsíveis, infância, família, casamento. Tudo parece sob controle. Até que um tema surge: gravidez. E naquele instante, algo muda. Dominique hesita. Sua expressão se altera. Há dor ali. Uma dor antiga, profunda, quase intocável. Ainda assim, ela começa a falar. Conta que deu à luz sua primeira filha em janeiro de 1987. O que deveria ter sido um momento de felicidade se transforma em sua memória em um pesadelo. Ela descreve o parto como brutal. Diz que foi humilhada. No hospital, enfermeiros a chamavam de salsicha gorda. Médicos a repreendiam, diziam que ela não deveria voltar ali naquele estado. Naquele momento, Dominique pesava 140 quilos. As palavras ficaram gravadas. Ela conta que o parto foi complicado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente devastador. Segundo os médicos, seu peso tornava tudo mais difícil. E, a partir dali, algo se instala dentro dela. Uma fobia. Hospitais passam a ser um lugar de medo, de rejeição, de dor. Um ano depois, ela engravida novamente. Mas desta vez, tudo é diferente. Dominique esconde a gestação. Guarda para si. Só conta ao marido quando já está no 7º mês. Tarde demais para voltar atrás. Em 20 de outubro de 1988, nasce sua segunda filha. O parto é tranquilo, mas Dominique não está em paz. Ela quer sair dali, quer fugir, quer desaparecer daquele ambiente que tanto a marcou. Os investigadores escutam, anotam, observam e então avançam. O interrogatório muda de tom. Fica mais direto, mais incisivo. Uma pergunta corta o ar. Você teve um terceiro filho? Silêncio. Um silêncio pesado, que parece se estender por muito mais tempo do que realmente dura. E então, Dominique desmorona. Como se algo estivesse preso há anos, esperando aquele exato momento para sair. Ela confessa. Os 2 bebês encontrados eram dela. O ar na sala muda completamente. Agora não há mais volta. Dominique começa a contar. Era início de 1989, apenas 4 meses após o nascimento de Virginie, sua filha caçula. Ela percebe que sua menstruação não veio. Semanas depois, os primeiros movimentos, os primeiros chutes. Ela sabia, mas se recusa a aceitar. Se recusa a tornar aquilo real. Não conta a ninguém. E por causa de sua compleição física, ninguém percebe. A gravidez acontece em silêncio, escondida à vista de todos. Até que, um dia, as contrações começam. Nesse dia, Dominique deixa suas filhas, Emeline e Virginie, com parentes. Diz que não está se sentindo bem, mas a verdade é outra. Ela está sozinha em casa. Completamente sozinha. Vai até o banheiro e ali dá à luz um menino, sem ajuda, sem testemunhas, sem ninguém para interromper o que estava prestes a acontecer. Ela o pega, coloca sobre sua barriga,
enrola em uma toalha e então segura com força pelo pescoço, sem hesitação, sem pedir ajuda. Depois, coloca o bebê em um saco plástico preto e guarda no guarda-roupa, como se fosse apenas mais um objeto. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando seu marido chega, ela diz que não está bem. Ele prepara o jantar. Ela se acomoda na poltrona. Eles jantam e vão dormir, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Dominique volta ao trabalho, normalmente sem levantar qualquer suspeita, como se aquele dia nunca tivesse existido. 2 anos depois, em abril de 1991, a história se repete. Outra gravidez, outro silêncio, outra negação. Mais uma vez, ninguém percebe. E mais uma vez, ela está sozinha. Dessa vez, também no banheiro. Mas há um detalhe que revela o desespero e o controle. Ela coloca um pano na boca e aperta os dentes para que ninguém ouça seus gritos. Ela não quer ser descoberta, não quer ser interrompida. E, quando o bebê nasce, ela repete os mesmos movimentos. Fria, precisa, envolve o corpo. Coloca em um saco de lixo preto, como antes, como se já soubesse exatamente o que fazer. Os investigadores escutam tudo, cada palavra, cada detalhe. E então, algo chama a atenção. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas não para quem está acostumado a procurar a verdade. Eles perguntam, qual era mesmo a cor dos sacos? Dominique paralisa. O tempo parece congelar. Ela não responde. Não consegue. A polícia então mostra as fotos. Os sacos encontrados no jardim. Azuis, não pretos. E naquele instante, Dominique percebe. Cometeu um erro. Um erro crucial. O tipo de erro que abre portas, que revela o que ainda está escondido. Os investigadores avançam. Sem hesitar, há um terceiro bebê. Desta vez, o silêncio é ainda mais longo, mais pesado, mais definitivo. E então, Dominique responde: sim. Antes de continuar o vídeo, recomendo que, se você se interessa por esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Também curta os vídeos e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda terça, um caso internacional. E às quintas, casos nacionais. Capítulo 4. A revelação. Dominique indica onde as provas podem ser encontradas. Sem hesitar, os investigadores vão à casa do casal. O silêncio do lugar agora parece diferente, mais pesado, mais denso. Eles seguem direto para onde ela disse que deveriam ir. Ela havia indicado o local, mas não havia preparado ninguém para o que estava escondido ali. A polícia encontra o ponto exato. Começam a vasculhar. Cada passo levanta poeira, cada movimento aumenta a tensão, até que algo chama a atenção. Um saco. Eles se aproximam, abrem e encontram o corpo minúsculo de um bebê. Um instante de choque, mas eles não param. Continuam. Outro saco. Depois outro. E mais um. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sacos ao todo. E dentro de cada um deles, um bebê. Escondido, esquecido, silenciado. Agora não havia mais dúvidas. Dominique havia tirado a vida de 8 bebês. O que parecia impossível. Agora estava diante dos olhos de todos. E então, ela começa a falar. Um relato longo, detalhado, arrepiante, uma confissão que mergulha cada vez mais fundo na escuridão. Dominique descreve suas gravidezes secretas, seus partos solitários, o horror absoluto que se repetia, sempre da mesma forma. Tudo alimentado por um medo intenso de médicos, por uma fobia de expor o próprio corpo. Mas a polícia ainda não está convencida. Alguém ajudou? É difícil acreditar que tudo aquilo tenha sido feito sozinha.
No dia 28 de julho de 2010, Dominique e Pierre-Marie Cotrez são presos, acusados de infanticídio. Agora é a vez dele. Os investigadores interrogam Pierre-Marie. Como tudo aquilo pôde acontecer, debaixo do mesmo teto, sem que ele percebesse? A resposta dele é desconcertante. Ele diz que por causa da estrutura física de Dominique, não era possível saber se ela estava grávida. Diz também que não era um homem muito atento à higiene. Sentia odores estranhos, mas acreditava que vinham de seus próprios pés. Via caixas empilhadas no quarto, mas nunca deu importância. Para ele, tudo aquilo parecia um pesadelo. Um pesadelo do qual ele não consegue acordar. Ele não sabe explicar. Não sabe dizer como nunca desconfiou de nada. Mas Dominique insiste. Afirma que fez tudo sozinha. Sempre da mesma forma. O mesmo cenário. O mesmo silêncio. Ela dava à luz no banheiro. Estrangulava os bebês. Colocava-os em sacos plásticos. Os 2 primeiros enterrou na casa dos pais. Os outros escondia. No guarda-roupa. No cesto de roupa suja. Debaixo da cama. Onde quer que parecesse seguro. Onde quer que ninguém fosse procurar. Isso aconteceu ao longo de mais de uma década. De 1989 até o ano 2000. E então surge a pergunta que ninguém consegue ignorar. Por quê? Por que tomar essa decisão repetidas vezes? Por que não evitar? Por que não usar contraceptivos? Diante dessas perguntas, Dominique apresenta uma explicação. Uma explicação que, por um instante, quase parece humana. Quase. Ela diz que em cada gravidez havia uma esperança silenciosa. Ela queria que alguém percebesse. Queria que alguém olhasse para ela e perguntasse: "Você está grávida?" Ela queria ser vista, reconhecida, incluída. Queria talvez se sentir normal, parte do mundo, mas ninguém percebeu. Ninguém perguntou e o silêncio continuou. A polícia então começa a considerar outra possibilidade. E se aqueles bebês não fossem todos de Pierre-Marie Cotrez? E se houvesse um caso extraconjugal? E se tudo aquilo fosse uma tentativa de esconder algo ainda maior? Mas o que vem a seguir surpreende até os investigadores. Dominique apresenta uma nova versão, uma revelação. Ela afirma ter sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Diz que tudo começou quando tinha apenas 8 anos de idade e que os abusos teriam continuado durante sua adolescência. E vai além. Afirma que seus filhos poderiam ser fruto desses abusos. A sala, mais uma vez, mergulha no silêncio. Mas desta vez, a resposta viria da ciência. Um exame de DNA é realizado. E o resultado é definitivo. Todos os bebês eram filhos de Pierre-Marie Cotrez. A verdade estava estabelecida. Mas ainda assim, nada daquilo parecia fazer sentido. E talvez nunca fosse fazer. Capítulo 5 – O tempo perdido. Após 2 anos de prisão preventiva, Dominique é colocada em liberdade em agosto de 2012. Ela deixa a prisão, mas não está livre. Agora espera. Espera pelo julgamento. Em liberdade, mas há um problema. Um vazio. Dominique não consegue dizer ao certo quando cada parto aconteceu. As datas se perderam, dissolvidas no tempo, ou talvez nunca tenham sido claras nem para ela. E os peritos também não conseguem ajudar. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição. Não há como determinar com precisão quando cada crime ocorreu. Sem datas, sem linha do tempo, sem certeza. A defesa então avança com um argumento decisivo. Segundo eles, Dominique já não pode mais ser responsabilizada penalmente. Os crimes estariam prescritos. Na época dos fatos, o prazo de prescrição era de 10 anos e começava a contar a partir do momento em que cada crime era cometido. Se isso fosse confirmado, ela não responderia por nenhum deles, mas então surge uma alternativa, uma possibilidade inesperada. Científica. Dominique é epiléptica. Desde 1991, faz uso contínuo de medicamentos.
E isso pode ter deixado rastros. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Analisar o cabelo e a pele dos bebês. Buscar vestígios desses medicamentos. Se encontrados, seria possível provar que, pelo menos um dos crimes ocorreu após 1991. Os exames são realizados. A expectativa cresce. E então, o resultado chega. 7 dos 8 bebês não apresentam qualquer vestígio. Mas apenas um, o último bebê que ela matou, continha o material. Era o suficiente. Em 25 de junho de 2015, Dominique é levada a julgamento. Por um único homicídio. Apenas um. Entre 8. Durante a audiência, perguntas difíceis começam a surgir. Diretas, incisivas. Por que manter aqueles bebês escondidos? O que ela pretendia fazer com eles? A resposta de Dominique desconcerta. Ela diz que tinha medo de que, no inverno, eles sentissem frio, que os aquecia com cobertas. A sala se cala. A lógica parece desaparecer. E então, mais uma reviravolta. Mais uma confissão. Dominique volta atrás. Ela afirma que nunca teve qualquer tipo de relação com o pai. Nem na infância, nem na vida adulta. A história muda. Novamente, mas não é só Dominique que está no centro das atenções. As atitudes, ou a ausência delas, de Pierre-Marie Cotrez levantam inúmeras dúvidas. Durante anos, Dominique teve 10 gestações. 10! E segundo ele, nunca percebeu nada. Eles viviam sob o mesmo teto, dormiam na mesma cama, compartilhavam a mesma rotina. E ainda assim, nada. Ele nunca estranhou os sacos plásticos guardados no armário ou na garagem. Nunca questionou o cheiro pútrido que, inevitavelmente, deveria existir. Nunca desconfiou das mudanças no corpo da esposa. Para muitos, isso é impossível de aceitar. Mas Pierre-Marie mantém sua versão. Firme, imutável. Ele não sabia. Nunca questionou. Nunca se interessou. Nunca viu. Nunca percebeu. Enquanto isso, a Associação de Proteção Infantil da França se manifesta. E suas palavras ecoam com força. O sofrimento da mãe não justifica os crimes. As crianças tinham o direito de viver. Sim, Dominique sofreu. Isso é inegável. Mas o sofrimento não pode ser usado como justificativa para tirar vidas. Não pode, não deve e não será. O julgamento chega ao fim. A decisão é anunciada. Dominique é condenada a 9 anos de prisão. Mas o desfecho ainda reserva mais um capítulo. Ela cumpre apenas 3 anos. Em 2018, passa a cumprir o restante da pena em liberdade condicional, sob acompanhamento psicológico. E no fim, o que essa história deixa? Não é apenas choque, é um alerta. Dominique carregava muito mais do que o próprio peso. A obesidade, a vergonha do corpo, os traumas silenciosos, tudo isso foi se acumulando dentro dela, ano após ano, sem que ninguém percebesse, ou sem que alguém realmente olhasse de perto. E quando dor, medo e isolamento não encontram saída, eles podem se transformar em algo irreversível. Mas é preciso dizer com clareza, nada disso justifica o que aconteceu. 8 bebês perderam a vida. 8 vidas que nem tiveram a chance de começar. O sofrimento de Dominique é real, mas não apaga a gravidade dos crimes. Não diminui a brutalidade das escolhas que ela fez. Histórias como essa mostram o quanto problemas emocionais, traumas e até questões como a obesidade precisam ser tratados com seriedade e, principalmente, com ajuda. Porque existe ajuda. Psicológica, médica, social. E buscar ajuda não é fraqueza. É a única forma de impedir que a dor se transforme em tragédia. No fim, essa não é só uma história sobre crimes. É sobre silêncio. E sobre o perigo de deixar esse silêncio crescer, até que seja tarde demais. Comente aqui o que você achou dessa história. Fique com Deus e até o próximo vídeo.